glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda vai se mostram cada vez. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Sobre as nuvens descerá, as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo em Jesus. As nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juizão encarará. Os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glórias a Deus. Você que trouxe o dízimo e a oferta, pode colocar aqui à frente enquanto cantamos.
aos teus pés, abri meu coração, aos teus pés, entrego o que sou, peço lugar ali na minha proteção, onde nada pode me doar. Me perdoaste, me aceitaste em tua presença, me levantaste e me prostro a adorar-te. Não há lugar mais alto, mais grande, está aos teus pés. Não há lugar mais alto, mais grande, está aos teus pés, está aos teus pés, aos teus pés, abri meu coração, aos teus pés, entrego o que sou. És o lugar da minha proteção, onde nada pode me doar. Me perdoaste, me aceitaste em tua presença, me levantaste e hoje prostro a adorar-te. Mais alto, mais grande, está aos teus pés, está aos teus pés. Não há lugar mais alto, mais grande, está aos teus pés, está aos teus pés. E aqui permanecerei, prostrado aos teus pés. E aqui permanecerei, aos pés de Cristo. Não há lugar mais alto, mais grande, está aos teus pés, está aos teus pés. Não há lugar mais alto, mais grande, está aos teus pés, está aos teus pés. Não há lugar mais alto, mais grande, está aos teus pés, está aos teus pés. Não há lugar mais alto, mais grande, está aos teus pés, está aos teus pés. Eu convido alguém que possa orar pelos dízimos, pelas ofertas e também pelo culto das crianças. Aproveita para chamar as crianças para frente. Quem sentir no coração pode estar vindo. Quem pode orar? Momento, Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos estar em tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada coração aqui, Senhor, que tu alcançou, Senhor, que tu transformou, Senhor, que tu alcançou com o teu amor, Senhor. Que hoje, Senhor, podemos amar, Senhor, num sentido verdadeiro, Senhor. Que podemos saber, Senhor, o teu amor verdadeiro, Senhor, porque tu nos amou primeiro, Senhor. Porque
entregado a Ti, Senhor. Que toda honra, Senhor, que toda glória, Senhor, seja para Ti, Deus. Te agradeço, Senhor, pela fidelidade, Pai. Por cada pessoa que ofertou aqui hoje, Senhor, e que dizimou, Senhor. Porque entende, Senhor, que é o Senhor quem sustenta, Pai. Que entende, Senhor, que é Tu quem provê tudo, Senhor. Te agradeço também, Senhor, pela vida de cada criança aqui, Senhor. Que o Senhor conduza, Senhor, o culto delas, ó Pai. Que o Senhor possa estar tocando no coração delas, ó Pai. E que tudo que é plantado, Senhor, no coração dessas crianças, Senhor, que isso cresça, Pai, que isso fique guardado, Senhor, para que elas possam crescer, Senhor, e ser homens e mulheres, Senhor, tementes a Ti, Senhor. Que elas possam fazer a diferença, Senhor, aonde elas forem, já desde crianças, Senhor. Que elas possam ser bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Sexta-feira eu fui a Porto Alegre, estava num evento da minha empresa, final de ano e tal, e a gente foi fazer uma comemoração depois ali numa hamburgueria. E era um ambiente assim que cedo era uma hamburgueria, depois já começou uma musiquinha eletrônica, começaram a diminuir a luz, ficou um ambiente não muito edificante, né? E eu tive o privilégio de mesmo nesse ambiente, antes de vir pro hotel, minha chefe sentou do meu lado e ela começou a conversar comigo, e nós começamos a falar da minha família, do meu filho, do trabalho. E até que nós chegamos num ponto em que nós falamos sobre a palavra de Deus. Ela perguntou se eu era evangélico e ela confirmou que o irmão dela era batista e que ela via que havia uma diferença nas nossas vidas com relação a dela. E que ela queria muito isso. E eu acredito que a gente conversou por mais ou menos uns 40 minutos e eu pude testemunhar muita coisa do que Deus já tinha feito. Eu, nos últimos tempos, tenho orado para Deus me permitir semear mais a palavra, porque às vezes a gente se serve na igreja, da porta para dentro, e esquece esse mandamento de ir e ser testemunha de Jesus. Então eu fiquei feliz porque mesmo nesse lugar impróprio, eu encontrei uma alma sedenta. E assim como um eunuco, muitas vezes as pessoas ao nosso redor, elas estão procurando algo que elas não sabem, mas que nós temos e sabemos o que é. Entre outras coisas que eu pude testemunhar e ministrar para ela, eu falei sobre a oração e sobre entrar no quarto dela, sobre ela ler, antes de ler a Bíblia, pedir para Deus para que revelasse os mistérios para ela, porque eu creio naquela palavra que diz que quando buscamos Deus de todo o nosso coração, o encontramos. E eu tenho orado, eu espero que isso faça sentido na vida dela, que ela encontre esse lugar, essa presença em meio à vida que também deve ser agitada para ela. E com isso eu peço que cantemos. Divido com vocês esse testemunho, algo que alegrou muito meu coração, que já fazia tempo que eu não fazia. Sempre é um lugar, né? Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam.
anciano me ilumina. Há um lugar onde a fé fortalecida. Há um lugar onde a paz é que me governa. Este lugar é o Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde, que se ganha. Esse lugar é o Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Esse lugar é do Senhor. 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 Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, quando eu escutar. De todo o coração obedecer. Faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu creio, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus. Leva pra perto de ti, leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo
Antes de nós irmos para a palavra, meditarmos um pouco, quando cantávamos, buscar um lugar, tem uma parte que ela diz assim: quando se perde é que se ganha. E nós, como igreja, nós devemos entender algumas coisas, que nós somos chamados a servir uns aos outros, Agora, há chamados, pessoas que são chamadas e que aprendem a perder para poder ganhar. E eu queria chamar a Gelson e a Luísa, embora ela esteja falando rua, se quiser me chamar de rua, pode vir, não tem problema. Eu queria chamar aqui à frente, talvez você não saiba, mas hoje é o dia do Diácono Batista. O Renato está aqui, não é? O Renato também chamaria à frente, mas nós temos a honra de saber que essas irmãs diaconisas estão sempre nos auxiliando e nos ajudando a pastorear a igreja. Então, o trabalho delas, e juntamente com o Renato, hoje, tem sido muitas vezes perder para poder ganhar algo que quem sabe não seja visível aqui, mas com certeza no céu nós veremos essas recompensas daqueles que trabalham e se dedicam ao Senhor sem querer recompensas aqui na terra. E no coração da Luísa e da Gelson a gente vê esse princípio. E há um texto da palavra de Deus que diz o seguinte: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. E é esse texto que eu gostaria de deixar com vocês e depois transmitir ao Renato também, que servem ao Senhor. Aqueles que exercem bem, e nós temos visto isso na vida dessas irmãs do Renato, de que estão servindo com suas vidas. E que essa palavra possa guardar-se no seu coração, no coração de vocês, e saber que essa intrepidez que vocês têm em ministrar aos outros, nas visitas, junto comigo, sem comigo, vocês estão cumprindo aquilo que o Senhor trouxe para vocês como chamado, e que Ele com certeza está abençoando a vida de vocês cada dia mais, com mais intrepidez e coragem para exercer o diaconato. E assim eu gostaria de novo que a igreja se colocasse em pé, que a gente pudesse orar pela vida dessas irmãs diaconisas e a vida do Renato. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui interceder, Senhor, e primeiramente agradecer pela vida da Luísa, da Gelson e do Renato, que tem desempenhado bem aquele chamado ao diaconato, Senhor, que o Senhor deu a eles. E nós somos abençoados com esses irmãos e essas irmãs, Senhor, que ouvem o teu chamado e obedecem. E, Senhor, que na vida delas elas possam sempre ser animadas pelo teu Santo Espírito a continuar, a progredir nessa caminhada de fé, Senhor, que muitas vezes traz perdas para elas, humanamente falando, mas ganhos na eternidade. E que o coração delas seja firmado nisso, nessa fé e nessa coragem que o Senhor dá àqueles que ousam atender ao chamado do Senhor. E que na vida da Luísa, Senhor, da Gelson e do Renato, eles possam também, Senhor, ser abençoados com uma igreja que ama e reconhece tudo aquilo que o Senhor tem usado a vida dessas pessoas em nós, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, guardando o coração de cada um, protegendo contra ciladas do inimigo, Senhor. Que todo desânimo possa sair da vida dela, Senhor, de alguma maneira, se ele queira chegar, Senhor, que o Senhor o impeça, Pai. Mas que o Senhor anime e
fortaleça a fé delas para que continuem até que o Senhor venha, Senhor, ou elas vão ao encontro do Senhor. Que em nome de Jesus, cada um de nós possa entender esse serviço que é maravilhoso, Pai, de cuidar de pessoas, de servir a tua casa e servir o teu reino, Pai. Que o Senhor as abençoe o Renato, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se sentar, irmãos. Nós, como igreja, nós temos sempre o desafio de estar na presença de Deus, buscando essa coragem de viver uma vida que é digna do Evangelho de Jesus Cristo. E essa música, ela fala: me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Eu acho que é um dos chamados mais importantes que nós temos como cristãos, é aprender a ouvir a voz de Deus diariamente, todos os dias. Isso é algo muito importante para a sua e para a minha vida compreender. É sobre isso que a gente quer meditar um pouco hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia, o livro de Samuel, 1 Samuel. Depois de Juízes, antes de Reis. 1 Samuel, capítulo 3. Amém? Podemos ler? Nós vamos ler todo o capítulo. Um texto um pouquinho mais comprido, mais longo, mas é importante para a gente compreender o que nós vamos falar hoje. Capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3, do 1 até o final do capítulo 3. Talvez você tenha por título aí a chamada de Samuel. E ali diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Aliás, chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei.
porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: que é que o Senhor te falou? Peço que não encubras. Assim, Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que ele te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada se encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Silo, enquanto por sua palavra se manifestava ali a Samuel. Vamos estar orando mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, com a tua bondade, Senhor, possa, através do teu Santo Espírito, ministrar aquilo que o Senhor quer ministrar a esta igreja. Assim como o Senhor ministrou ao meu coração lendo esse capítulo, que o Senhor possa ministrar segundo aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um que se chegou à tua casa. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra ela nunca volta vazia. E o Senhor tem algo para falar a cada um que está aqui. E que o Senhor, com o teu Santo Espírito, possa ensinar o teu povo a andar com o Senhor, a aprender a ouvir a voz de Deus segundo a tua vontade, Pai. Assim é que eu oro em nome de Jesus. Irmãos, a história de Samuel, de como Samuel começou a ouvir a voz de Deus, é uma daquelas histórias que nos ensinam muitas coisas, muitas coisas. E enquanto eu meditava nisso, eu percebi, que Deus queria ensinar algo muito profundo para mim. Samuel era um menino que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele aprendeu a servir ao Senhor desde pequeno. Desde pequeno. Antes da sua concepção, ele já tinha sido prometido ao Senhor. A sua mãe Ana tinha prometido que se tivesse um filho, consagraria ele totalmente ao Senhor. E foi o que aconteceu. O nome Samuel, ele significa o nome de Deus, ou há uma interpretação diferente desse nome Samuel. Ele tem uma ligação com o nome Ismael, mas ele significa literalmente nome de Deus. Samuel quer dizer isso, mas a raiz aramaica de Samuel, ela vem de uma palavra chamada Shema, que vem e significa ouvir. O nome Samuel ele sugere um significado do tipo Deus ouve ou ouvido por Deus. O nome sugere isso. Literalmente ele significa nome de Deus, mas ele sugere Deus ouve, como Ismael, que literalmente é Deus ouve, ou Deus ouviu. E Samuel realmente foi uma prova de que Deus ouve a oração do seu povo, ouve a oração daqueles que têm o coração temente a Ele, como sua mãe orou, clamou ao Senhor, uma mulher que não podia ter filhos, mas teve filhos porque orou e o Senhor atentou para a oração dela. Então, irmãos, existem algumas coisas, alguns pontos nesse texto que
que são muito importantes para nós, e eu gostaria de ministrar aos irmãos hoje. Eu julgo ser muito importantes para a nossa vida, tanto espiritual quanto relacional, uns com os outros e com Deus. E a primeira coisa que a gente vai ver nesse texto já se encontra no versículo 1, onde ele diz o seguinte: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é de que os dias em que vivemos, eles não podem afetar o nosso serviço a Deus. Os dias em que vivemos, os tempos em que vivemos, não podem afetar a nossa vida com Deus. Essa leitura que nós vemos na palavra de Deus, quando ele diz que não era muito fácil ouvir a voz de Deus, era raro, e talvez você nunca parou para pesquisar o quão raro era a palavra de Deus nessa época. Deus falava através de profetas e visões naquela época. Esse período é o período de juízes na Bíblia. Depois vem o período de reis. Esse período ele ocupou mais ou menos 300 anos. Mais ou menos 300 anos, até que surgiu o primeiro rei Saul. Nesses 300 anos dos juízes, a Bíblia aponta apenas 5 profecias e 2 profetas. 5 profecias e 2 profetas. Pode ter existido mais, mas a Bíblia não relata. E é interessante que é muito diferente do tempo de reis. Lá no tempo de reis nós vemos uma escola de profetas de Eliseu. E aqui nós vemos 2 profetas, fora o capítulo 2 aqui de Samuel, que Deus já estava moldando aqui, e aparece um profeta para falar a Eli. Mas 2 profetas e 5 profecias durante 300 anos. E nesse texto é que nós vamos ver as coisas que são relacionadas à nossa vida pessoal hoje com Deus. Nós vemos o modo de vida de Samuel e o modo de vida do sacerdote Eli, nesse texto que a gente deu. Samuel ele tinha entre 12 e 15 anos, quando a gente lê ali o jovem Samuel. Nós estamos falando de um jovem de 12 a 15 anos. E ele servia ao Senhor nesses dias onde não se ouvia a voz de Deus. Ele servia ao Senhor. Mesmo sem ter visões, mesmo que ele não tinha aquela essência de um profeta chegar e falar a ele de alguma maneira diferente, uma palavra de Deus, ele servia ao Senhor, porque ele foi ensinado pela lei de Deus, e ele cumpria e servia porque confiava na lei de Deus, porque cria nela. Em 1 Samuel 2,18 ele diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Essa estola somente o sacerdote podia usar. Um menino de 12 anos estava usando. De tanto que havia de Deus nele, de que ele foi consagrado desde o ventre da mãe dele, ele desmamou e foi entregue no templo para servir ao Senhor. Se é que posso falar desmamou aqui, né? Mas é isso aí mesmo. Ele foi entregue ao templo e ficou ao cuidado do sacerdote. Ele servia a Deus num tempo
em que era muito raro ouvir a voz de Deus através de profetas e visões. E o nosso coração precisa aprender com Samuel, precisa aprender com esse menino. Nem sempre você vai conseguir ouvir claramente a voz de Deus, nem sempre. Nem sempre você vai ler a Bíblia e receber uma revelação extraordinária. Isso por causa do nosso coração, que a gente vai para a palavra de Deus. Ela sempre tem algo para nos revelar, mas nem sempre você vai ir até ela com o coração certo. E nem sempre você vai receber uma revelação extraordinária. Nem sempre você vai orar e você vai chorar. Ou você vai sentir um arrepio na hora de louvor. Nem sempre você vai fazer isso, vai sentir isso. E é interessante que essa vida que nós precisamos aprender com Samuel, ela descarta essas coisas como uma manifestação, uma regra de manifestação de Deus nas nossas vidas. Tem vezes que você vai apenas servir a Deus por causa da certeza do que você já aprendeu na palavra de Deus. A certeza de que você crê que essa é a verdade. E é por isso que você vai servir a Deus. Não vai ter sensação boa, não vai ter milagre espontâneo acontecendo na tua vida. Apenas um serviço carregado de amor e paixão por Cristo, através da tua fé, através daquilo que você crê em Deus. Samuel servia perante Eli. Ponto. Simplesmente. Samuel servia desde menino. Os tempos eram sombrios quanto no tocante a ouvir a voz de Deus através dos profetas e de visões. E naqueles dias nós vemos dois personagens, Samuel e Eli. Nesses dias, Samuel, como a gente acabou de ver, nós vimos que ele aprendeu a servir sem sentir. Ele aprendeu a continuar a fazer a obra do Senhor, mesmo sem ver anjos, mesmo sem ver um sobrenatural de Deus. Ele servia no templo. Mas nós vemos também Eli, o sacerdote, que se acomodou diante dos dias em que ele vivia. Nós vemos alguém que se acostumou a não ouvir mais a voz de Deus. No versículo 2, ele diz assim: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, e ele continua descrevendo, no lugar costumado. Ele já tinha um lugarzinho de costume no templo, no lugar onde ele ficava. Ele já tinha um lugar que ele podia criar a sua rotina diária de serviço dentro do templo. Vamos trazer para a igreja. Por não mais ouvir a voz de Deus, ele se acostumou e não buscou mais ouvir a voz de Deus. Não buscou mais ouvir a voz de Deus. Ele começou a seguir um costume de serviço, um costume diário. É daí que vem a religiosidade. É daí que a gente faz as coisas por fazer, para cumprir um ritual. É daí. Você se acostuma a fazer coisas para Deus, muitas coisas, mas você não escuta mais a voz de Deus. E isso é uma coisa muito ruim,
muito ruim para alguém que é discípulo de Jesus Cristo. Esse contraste entre a vida de um menino de 12 anos e um sacerdote mais velho nos faz refletir sobre o nosso comodismo no serviço ao Senhor, na obra de Deus. Você já parou para pensar que os dons e talentos que nós recebemos, um dia nós vamos prestar conta ao Senhor? Tudo aquilo que a gente recebe do Senhor para exercer na sua obra, um dia Ele vai nos pedir conta. Nós vamos ter que prestar conta. Está lá na parábola dos 10 talentos, a gente vê que o Senhor deixou os talentos, mas depois Ele aparece para prestar contas, para fazer um ajuste de contas. É isso que diz na minha versão, um ajuste de contas. Nós teremos que prestar conta daquilo que recebemos. Pois é algo bem importante para nós pensarmos. Muitos cristãos param de servir ao Senhor, param de servir a Cristo, porque eles se acostumaram com uma vida sem a direção da voz de Deus, sem a direção de Deus. E diferentemente daqueles dias que nós lemos ali, os dias de Samuel, nós temos a voz de Deus disponível todos os dias. Todos os dias a gente tem a voz de Deus disponível. A palavra de Deus é essa voz aqui. Não precisa anjo aparecer para você ir servir ao Senhor. Não precisa um milagre acontecer para te convencer de que Deus é Deus. Está aqui. O único milagre que precisa acontecer é Deus mudar o teu coração. E para isso nós precisamos crer e confiar. A palavra de Deus é essa voz disponível para nós todos os dias. Hebreus 1 e 2 diz que Deus falou de várias maneiras, muitas vezes de várias maneiras, através dos profetas, através dos pais da igreja. Mas nestes últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. É isso que diz Hebreus. Como que Deus falou pelo Filho? O Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus que está disponível a nós todos os dias. Então, qual é a diferença entre os dias de Samuel e os nossos dias? E os dias em que vivemos? De certa forma, e já explico, pouca coisa. A não ser o fato claro de que Deus se revelava de uma maneira no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na nossa época, Ele se revela de outro. Eu não estou falando de costumes nem de nada, eu estou falando de espiritualidade. As semelhanças do texto de Samuel com os dias de hoje são muito reais. Muito reais. No contexto da igreja, existem Samuéis, se é assim o plural, mas existem também sacerdotes, Elis. Existem. Essa é uma realidade da nossa vida, da nossa igreja, da nossa época, da igreja atual, para aquela época onde nós vemos os personagens reais dessa analogia que eu estou falando aqui, fazendo. Existem pessoas que servem a Deus não porque tiveram um sonho, não porque ficaram vislumbrados com uma visão.
Não porque um anjo apareceu no seu quarto e disse, você tem que servir na igreja, né? Normalmente esses anjos que aparecem no quarto, eles mandam para o ministério de louvor, né? Nunca para varrer a igreja, para ajeitar as cadeiras, né? Nunca é para isso, né? No ministério de louvor não apareceu nenhum anjo ali, né? Mas a ideia que nós precisamos colocar no nosso coração é que Deus nos fala através da palavra de Deus, do seu Filho, Jesus Cristo. E Ele nos chama a servir. Ele nos chama a servir. Não porque Ele tem que fazer algo espetacular para nos dizer, você é chamado para isso, para ser um missionário, um pastor, isso, aquilo, um músico, um ministro de louvor. Não é isso. É porque você abre a Bíblia, lá em 1 Pedro 4,10, e você lê o que está escrito lá, está dizendo, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ponto. Você crê nisso e você serve um ao outro, você serve o teu irmão. Você serve na igreja por causa disso, por causa de uma obediência à palavra de Deus. Eu sirvo porque eu sei que isso é o que eu tenho que fazer. Ponto. Eu creio na palavra de Deus e isso é suficiente. Não precisa um anjo aparecer. Não precisa. E muito se fala hoje, no contexto gospel, né, atual, em adoração extravagante, em palavra de fogo, em atos proféticos. Essa semana eu vi um ato profético aí. Olha, irmãos, chega a dar uns arrepios, mas não de presença de Deus, mas de assustado mesmo de algumas coisas. Assustado. Geração profética. Quem disse que nós precisamos disso para cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas? Na igreja, ali fora. José contou o testemunho aqui, estava lá numa reunião. O nosso chamado não é para viver ilusões. Até hoje, uma vez eu estava num congresso e eles falavam algumas coisas sobre atos proféticos e esses pastores, né, juntou um monte de pastor aqui no Brasil e foram lá para a Índia, no rio Ganges, né, fazer um ato profético. Largar sal na nascente do rio Ganges para que a Índia se convertesse, né? 360 milhões de deuses é o que tem hoje lá. Perseguição à igreja lá é terrível. Você não pode ser crente lá. É difícil. Em lugares muito difíceis na Índia para você ser crente. Você é morto, a paulada, o pessoal te pega no meio da rua. Quem se converte lá, que é de família hindu, essas coisas assim. O que nós precisamos, irmãos, não são atos proféticos como esses. Nós precisamos de uma geração de Samuéis que servem ao Senhor, independente dos gritos, independente das manifestações extraordinárias, dos choros, dos arrepios. É essa geração que nós precisamos, não uma geração profética que fala só dentro da igreja. Nós precisamos de uma geração de Samuel que serve ao Senhor na igreja, mas que lá fora ele também é igreja. Ele fala do amor de Cristo. E esse chamado a gente vai falar depois, mas nós precisamos desse coração, de um coração de Samuel, para poder impactar a vida daqueles que têm um coração de sacerdote Eli. E essa é a maior coisa que a gente deve meditar sobre isso, sobre esse texto. Precisamos de um coração de Samuel para impactar aquele coração
de Eli, que já se acostumou em não ouvir mais a voz de Deus. Em não ouvir mais a voz de Deus. A pior coisa que você pode fazer na sua vida, com a sua vida espiritual, é esquecer de como Deus fala com você. Pelo seu costume em não buscar mais a Deus. Pelo seu costume de apenas ir à igreja e não ser igreja. Pelo seu costume. E essa é a segunda coisa que o texto vai nos ensinar, que eu quero compartilhar com os irmãos. Uma das coisas mais importantes para um discípulo de Jesus Cristo é aprender a ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Não basta nós ouvirmos, nós precisamos também obedecer. Precisamos obedecer a voz de Deus. Enquanto eles estavam deitados, Samuel e o sacerdote Eli, Deus vem e chama um menino e não o sacerdote. Deus falava com os profetas, com os sacerdotes, mas dessa vez, nos dias em que não se ouvia a voz de Deus, Deus se manifesta e fala a um menino, no mesmo local onde há um sacerdote que ministrava no templo do Senhor. Deus prefere chamar um menino do que chamar aquele que tinha o ofício de representar o povo diante de Deus, na presença de Deus. E nós entendemos o porquê disso, de Deus chamar o menino, nos versículos 4 a 8, ali. Não vou ler de novo. Quando a gente lê ali, Samuel vai dizendo, eis-me aqui. Mas ele dizia, eis-me aqui, e corria para Eli. Por 3 vezes, foi necessário Samuel correr até Eli, o sacerdote, para que o sacerdote lembrasse que Deus falava daquela maneira. Ele nem desconfiou a primeira, a segunda vez, a terceira vez que o menino foi, caiu a ficha do sacerdote. Caiu a ficha. Pode ser Deus que está falando com ele. Nem lembrava mais como Deus falava. No versículo 7, ele diz assim, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel nunca tinha tido uma visão, nunca tinha tido uma voz falando com ele, dizendo, eu sou o Senhor. Mas ele tinha. Antes ali, se você ler, um profeta chegou para ele e disse, isso. Depois de cair em si, o sacerdote percebe que era o Senhor falando com Samuel. E apesar da sua apatia espiritual de Eli, do sacerdote, ele ensina um princípio maravilhoso para Samuel. Um princípio assim, tremendo. Versículo 9, ele diz assim, por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel se deitar. Essa frase, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu quero te explicar o que significa esse ouvir. E é esse o mais importante desse ponto que a gente está falando. A palavra ouvir aqui no hebraico, ela significa ouvir com a intenção de obedecer. Essa é a diferença. Samuel estava falando o seguinte, quando ouviu a voz de Deus no versículo 10. Deus falando, Samuel, Samuel.
Aí ele ouve e ele diz o seguinte: pode falar, Deus, porque eu vou te obedecer. Isso que Samuel estava respondendo. Pode falar porque eu vou te obedecer. E esse deve ser um dos maiores problemas do cristianismo hoje. Cristianismo mal vivido, né? Exposto em muitos lugares, que está sendo pregado e vivido por muitos cristãos. Aprender a ouvir o Evangelho sem a intenção de obedecer ele. Sem a intenção. Isso é muito grave. É muito difícil você pensar em um discípulo inativo, um discípulo que não faz a vontade de Deus. E trazendo mais para nós mesmos, um cristão que não pratica o cristianismo. É difícil pensar isso, mas é o que mais tem se divulgado. Um cristianismo que não precisa ser vivido. E é nesse sentido que nós somos chamados a tornar-nos discípulos de Jesus Cristo. Termos a intenção de ouvir o Evangelho de Cristo e praticar ele. Essa é a diferença. É isso que precisamos colocar no nosso coração. Ouvir a pregação de domingo numa igreja e analisar a minha vida para ver se eu não estou apenas sendo um ouvinte sem a intenção de praticar o que eu ouvi. É só um exemplo. É por isso que a carta de Tiago, ela vai falar algo bem importante para nós. Tiago 1, 22 diz o seguinte, não precisa abrir lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. É essa a diferença. É disso que a gente está falando quando a gente fala em aprender a ouvir o Evangelho com a intenção de praticá-lo. Mas o cristianismo de hoje, pregado em muitos lugares, é ouvir o Evangelho sem a intenção de praticá-lo, de obedecê-lo. Ouvir a Bíblia não está separado de obedecê-la. Ler a palavra de Deus exige uma resposta nossa. E é isso que a gente precisa entender. Se você sabe de algum princípio e você não faz, a Bíblia diz que você está cometendo pecado. Se você sabe o bem que deve fazer e você não faz, você está pecando. A Bíblia fala isso. Agora pense no seguinte, para você e para a minha vida, porque são perguntas que eu me fiz. Quantos sermões, quantas pregações, quantos vídeos de YouTube, de internet que você ouviu, palavra de Deus, quantos louvores você cantou e ouviu? Quanto de tudo isso na sua vida, nessa caminhada? Nesses meus quase 20 anos de caminhada com Cristo, não sei. Você pensou aí quanto tempo você anda com Cristo? Quantos você já ouviu? Quanta palavra de Deus? É difícil de calcular, né? É difícil. Agora, quantos deles você pôs em prática? Quase mais fácil de calcular. É quase mais fácil. E é disso que a gente está falando, irmãos. Uma vida com Deus que é vivida. Um evangelho que é escutado
dos púlpitos, das redes sociais, com a intenção de praticar. Como Igreja Batista Terra Nova, essa é uma dinâmica importante para as nossas vidas. Nós não queremos ser uma igreja apenas ouvinte do Evangelho. Nós queremos ser uma igreja que ouve o Evangelho e pratica ele no nosso dia a dia. Nós queremos que todos aqui, e os que ainda não estão e que fazem parte da igreja, pratiquem o Evangelho, aprendam a obedecer aquilo que estão ouvindo. E isso é importante para as nossas vidas. Isso é importante. Uma bênção estarmos juntos como igreja lá no piquenique. 100 pessoas mais ou menos. Foi uma bênção. Prática da comunhão, prática do estar juntos que a Bíblia nos chama. Não teve um grito, não teve um palavrão, pelo menos que eu ouvi, nada. Uma bênção estar juntos, porque a palavra nos chama para estar juntos. É por isso que, como igreja, nós incentivamos vocês a participarem de pequenos grupos, da dinâmica discipular da igreja, porque ali dentro dos pequenos grupos, se você ainda não conhece essa dinâmica, estou te convidando a conhecer. Temos a Lu, coordenadora aqui dos pequenos grupos, tem vários facilitadores. Todos nós que estamos envolvidos nessa dinâmica, percebe que ali dentro dos pequenos grupos você tem a oportunidade de compartilhar aquilo que você tem praticado da palavra de Deus, daquilo que você ouviu no domingo, para que essa palavra ela não simplesmente passe pela sua mente sem você pensar em o que eu fiz essa semana a respeito disso, daquilo que eu ouvi no domingo. Porque nos discipulados, quando você discipula alguém, quando você é discipulado por alguém, você está praticando a palavra de Deus, aquilo que você ouviu do Evangelho. Você está praticando a última ordem de Jesus quando ele estava aqui na terra. Ele disse: vão, façam discípulos. Ele disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo e sejam minhas testemunhas. Quando você evangeliza, quando você discipula, quando você é testemunha de Cristo, você está praticando a palavra de Deus. Fala que o teu servo ouve com a intenção de obedecer. Quantos de nós podem dizer isso? Irmão, sabe que às vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. E sabe por que nós deixamos de fazer isso? Como um dia nós já ouvimos a voz de Deus, mas a gente para de ouvir a voz de Deus. Por que nós nos tornamos como Eli, um sacerdote que servia perante o Senhor, mas que de repente se acostuma com o lugar que Deus nos colocou e não mais sabe ouvir a voz de Deus? Olha o versículo 13, que diz ali: Deus falando a Samuel, revelando a Samuel, falando de Eli: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Aqui Deus fala para Samuel o motivo por que ele não se manifestou a Eli, o sacerdote Eli.
Eli tinha ouvido a voz de Deus, ele ministrava a palavra de Deus, ele sabia qual era a vontade de Deus em relação à iniquidade da sua casa, dos seus filhos. Ele tinha ouvido. A Bíblia, nós lemos ali, ele bem conhecia e ele não os repreendeu. Ele ouviu, mas não com a intenção de obedecer. Não com a intenção de obedecer. Sabe, irmãos, como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos cuidar da nossa vida cristã. Nós devemos cuidar do nosso coração, como falamos na semana passada, para que a gente não ponha máscaras de cristãos. Nós queremos uma prática de vida. Nós precisamos entender a profundidade da palavra de Deus, de uma vida de obediência e serviço a Deus, além de um costume. Isso nos faz crescer espiritualmente, porque ao invés de a gente estagnar na fé, nós aprendemos a obedecer aquilo que ouvimos da palavra de Deus. Não há crescimento sem serviço e obediência através da palavra de Deus. Não há crescimento. Me diga uma pessoa, um cristão, algum crente que cresça espiritualmente sem estar obedecendo a palavra de Deus. Eu não conheço. Agora conheço muitos cristãos que estão crescendo, progredindo na palavra de Deus, quando eles leem e ficam maravilhados com aquela revelação e dizem: eu quero Deus, eu quero obedecer, eu quero ir além, eu quero cumprir isso aqui que eu li hoje. Como é bom você fazer o teu devocional de manhã, não precisa ser de manhã, mas você fazer de manhã ele e você conseguir praticar ele durante o dia. Que coisa tremenda isso! Ouvir e obedecer. O texto ele vai terminar esse capítulo 3 dizendo que Samuel crescia e tudo o que Samuel falava, nenhuma palavra, tudo o que Samuel profetizava como profeta de Deus, o Senhor cumpria. O texto aqui vai dizer, a minha versão diz que nenhuma das suas palavras caiu por terra. O Senhor deixou cair por terra. Tudo o que Samuel falava, Deus cumpria. Tudo. E Deus continuou aparecendo a Samuel. O texto termina assim. Sabe, irmãos, eu não sei a maneira e não sei o que o Espírito Santo falou no teu coração. Não sei de que forma. Eu não ministro aqui pensando em pessoas. Eu ministro aquilo que Deus coloca no meu coração. Várias vezes as pessoas vêm até a igreja, testemunho, vocês vão poder estar ouvindo o testemunho do Rafael, posso falar aqui. Mas o Rafael, uma vez, contando para mim que como ele chegou na igreja, na primeira vez que ele veio, era eu pregando, né? E aí ele me contando, mas alguém contou, a Minéia contou a minha vida pro Enéas lá, e agora ele está pregando só para mim aqui as coisas. Não tem nada a ver, irmãos. Não conhecia a história do Rafael, nem conhecia o nome dele, que não é Rafael, vocês vão saber semana que vem. Não conhecia, mas o Espírito Santo ministrou aquilo que o coração do Rafael precisava ouvir, que o coração dele precisava ouvir. E Deus falou de alguma maneira ao seu coração hoje.
Mas eu quero que você lembre da importância que tem a prática daquilo que você ouve aqui nos cultos, no pequeno grupo, no discipulado. Existe uma prática, um chamado à prática da palavra de Deus. E para terminar, eu quero ler um texto com os irmãos que se encontra em Mateus 7, um texto conhecido, mas que vai falar exatamente isso que a gente está ministrando hoje. Mateus 7, 21. Aliás, irmãos, vamos ler o texto referência, o outro texto que é de Lucas 6. Pode abrir lá Lucas 6. Vai falar de uma forma diferente isso. Eu acho que você vai entender melhor. Lucas 6,46. Jesus fala aos discípulos, aos fariseus, aqueles que estão ali, e ele diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É interessante que depois desse ensinamento, lá o texto de Mateus 7 é mais fácil a gente saber, ele diz: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E aí ele diz: Senhor, mas nós expulsamos demônios, nós curamos, nós fizemos tantas coisas. E Jesus fala: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Por que me chamam de Senhor se vocês não fazem o que vos mando? Depois desse ensinamento, Jesus compara aquele que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica. A vida dessas pessoas é comparada por Jesus numa parábola. Um homem construiu a sua casa sobre a rocha. Esse é o que ouve e pratica. Os ventos batem, a água, tudo ali, as chuvas, mas a casa fica firme. Agora, aquele que ouve e não pratica, eu vou comparar ele a um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Aquele em as mesmas tempestades, as coisas ruins da vida se abatem sobre esse homem que ouve e não pratica e derruba a sua casa. A casa da família de Eli foi exterminada mais tarde. Exterminada. Enquanto Samuel, que ouvia e praticava a palavra de Deus, teve a oportunidade de ungir o maior rei de Israel, Davi. Fala, Senhor, que o teu servo ouve com a intenção de obedecer. Faz toda a diferença, meu irmão. Faz toda a diferença. Esse é o nosso chamado como cristãos. Amém, irmãos? Se coloque de pé quando está orando. Ministério do louvor. Estar orando mais uma vez, que o Senhor possa colocar a sua vida, o seu coração diante do Senhor.
pedir um coração de Samuel, um coração que serve, não por causa da circunstância, não por causa do status, não por causa de nada, mas simplesmente porque você crê na palavra de Deus e naquilo que é o chamado de Deus para todo cristão: praticar a palavra de Deus, apesar das circunstâncias, apesar de ouvir muito pouco, raramente a voz de Deus, assim, claramente. Há um um curso chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, e lá, em um momento, diz sobre todo cristão passa por um momento de crise na fé. Todo mundo, todo cristão. E nesse momento ele não ouve Deus, ele não sente Deus, não tem nada que ele vê de diferente para dizer assim: ah, Deus está comigo. E ali naquele livro ele ensina o seguinte, um princípio muito importante para as nossas vidas. Nesses momentos de crise na fé, você deve andar, caminhar, viver por aquilo que Deus já falou na sua vida. Mesmo que agora você não ouça, você não sinta, não tem arrepio, não tem anjo, não tem nada. Mas você vive o Evangelho porque você sabe que é a verdade e que Deus já te mostrou essa verdade. Pai, em nome de Jesus, eu sei que essa palavra é um chamado para vivermos a Tua palavra. Longe de mim, Senhor, pensar que eu estou isento disso. Essa palavra foi dada a mim, Senhor, porque eu preciso trabalhar isso no meu coração, porque eu preciso, Senhor, ter um coração como o de Samuel, que não vive atrás de circunstâncias, de eventos, de coisas visíveis, mas que confia no Senhor a ponto de construir a minha casa sobre a rocha. Porque eu quero viver e praticar o Teu Evangelho, Pai. E eu quero que na vida dos meus irmãos eles possam compreender, através daquilo que o Teu Santo Espírito ministrou a eles, de que o chamado é a praticar, é ouvir e obedecer. E que mais uma vez, Senhor, o Teu Santo Espírito possa capacitá-los, Senhor, a entender que esse tempo aqui, que eles estiveram 2 horas num culto, ele exige uma resposta. Não é vir aqui e ouvir, é ouvir com a intenção de obedecer. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter a condição de sermos sinceros conosco mesmo, para que o Teu Evangelho não passe por nós apenas como um livro lido, apenas como palavras bonitas, porque não é isso que o Teu Evangelho é. O Teu Evangelho é poder transformador nas nossas vidas, Pai. Por isso, nos ajude a viver nesse poder, viver no poder do Teu Santo Espírito, e saber que tudo o que o Senhor quer fazer em nossas vidas depende de nós ouvirmos com a intenção de obedecer. Nos ajude, Senhor, e nos dê um coração de Samuel, para que vivamos tudo isso que aprendemos hoje, Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar uma música aí. Descanso em Ti, há um lugar
refrigério em ti. Há lugar onde a verdade reina. Esse lugar é o Senhor. Há lugar onde as pessoas não influenciam. Há lugar onde eu ouço teu Espírito. Há lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a constância me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não enrijece. Há um lugar que quando se perde que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Bem, irmãos, nós vamos orar mais uma vez, mas que nessa semana você possa meditar sobre isso e entender que teu chamado e essa prática da palavra de Deus é para que você viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Bem, irmãos, quero agradecer a presença da Martiele, veio com a Jéssica e o Felipe, né? Deus abençoe a tua vida, possa cada vez mais estar conhecendo o Senhor e vivendo para Ele. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse culto que podemos prestar ao Senhor. Esse é o nosso serviço de hoje, como igreja. Mas amanhã temos a oportunidade de servir ao Senhor de outras formas. Nos ajude a prestar o culto que nós podemos prestar e devemos prestar como cristãos, uma prática de vida todos os dias. E assim, Senhor, durante essa semana, que a comunhão do Senhor, do Teu Santo Espírito, o amor de Deus Pai e a graça do nosso amado Jesus Cristo nos acompanhem, Senhor, e que a igreja diz amém. Amém, irmãos. Vamos na paz do Senhor. Abraço o seu irmão.